Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de final de semana das Testemunhas de Jeová. É um prazer, uma alegria estarmos juntos aqui para aprendermos mais sobre nosso Criador. Queremos então iniciar esta reunião de maneira bem alegre. Vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Criador. Aqueles que puderem podem se colocar de pé. Vamos entoar o cântico número 96, que tem por tema: o livro de Deus é um tesouro, baseado em Provérbios capítulo 2, versículo 1 e 4. Após o cântico, ouviremos uma oração inicial. Cântico 96. Esta noite ouviremos o seguinte tema: você encontrou uma pérola de grande valor? Se desejar anotar, você encontrou uma pérola de grande valor? Quem fará esse discurso para nós é nosso irmão Lucas Rocha. Vamos dar atenção ao irmão Lucas. Imagine um dia muito ensolarado. Já está no finalzinho do dia e você está num lugar muito quente, muito afastado, assim, num lugar meio rural. Você passou o dia lá fazendo algum trabalho que desgastou bastante você não vê a hora de chegar na sua casa, tomar um bom banho, jantar e poder descansar depois de um dia muito puxado. Deve estar numa estrada, talvez uma estrada de terra, retornando para casa. De repente você olha assim num cantinho da estrada e vê uma coisa brilhando que chama muito a sua atenção. Você decide ir até lá ver o que é, tira talvez umas folhinhas ali de perto, e o que você encontra é isso: um colar de pérolas. Talvez, depois de você analisar esse colar, pensar um pouquinho como será que ele foi parar, né, nessa estrada,
uma das perguntas mais importantes que você tem é: será que essas pérolas são verdadeiras? Por que essa pergunta é importante? Porque se essas pérolas forem igual essas que eu estou segurando, que são falsas, elas podem ser muito bonitas, combinar com uma roupa, ser talvez um bom presente para alguém, mas a realidade é que elas têm pouco ou quase nenhum valor. Agora, se você encontrou um colar de pérolas verdadeiras, você pode ter certeza que você encontrou um grande de um tesouro. Existem pérolas tão raras que uma única unidade dessas pérolas pode chegar a custar milhares de reais. Imagine um colar com tantas dessas. E por que a gente está começando esse discurso? Você encontrou uma pérola de grande valor? Com essa ilustração, irmãos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele percebeu quando ele estava aqui na Terra que as pessoas, elas viviam como se estivessem nessa estrada, nesse lugar isolado, atribulado. Ele via ali o ser humano cansado, sofrendo, sem encontrar uma solução para os seus problemas. E daí Jesus Cristo, num dos momentos, ao analisar a humanidade nesse estado, ele fez duas ilustrações que têm uma relação direta com essa que foi feita aqui. Vamos ver essas duas ilustrações do nosso Senhor Jesus Cristo? Abram, por gentileza, suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 44 e 46. Os irmãos vão perceber que essas duas ilustrações de Jesus, elas são muito parecidas. Mas existe uma diferença entre elas que é fundamental para entender por que ele fez duas ilustrações e não só uma. Então a ilustração, Mateus 13, 44 ao 46, nos diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu novamente. E na sua alegria ele foi, vendeu todas as coisas que tinha e comprou aquele campo. Também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante, viajante que buscava pérolas de boa qualidade. Ao achar uma pérola de grande valor, foi, vendeu prontamente todas as coisas que tinha e a comprou. Os irmãos conseguiram perceber a diferença entre esses dois homens? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos pedir para os irmãos ali do áudio e vídeo colocarem, por gentileza, a primeira imagem, que ela vai representar esse primeiro homem. No versículo 44, fala de um homem como esse. A gente olha que ele está num campo, com uma pá, no trabalho do dia a dia. Ele não estava buscando tesouros, mas coincidiu dele encontrar um tesouro, e pela expressão dele dá para ver ali que provavelmente era um tesouro bem valioso. Então ele não procurava, mas encontrou um grande tesouro. E daí na descrição aqui, fala o que ele fez. Prontamente ele foi vender as coisas que tinha para poder comprar aquele terreno e ser dono do tesouro. Agora, e o segundo homem? Pode passar para a próxima imagem, por favor, irmão. O segundo homem, ele era um comerciante de pérolas. Ele estava procurando pérolas e acostumado a encontrar pérolas boas. Mas em um momento, que é o momento que a gente vê na imagem, ele encontrou uma pérola de muito valor. E também ficou admirado com aquilo, tanto que a reação dele foi a mesma que a do outro homem, e vender todas as coisas que tinha, porque ele queria comprar aquela pérola que ele encontrou. Pode tirar a imagem, por favor, irmão. Por que essas duas ilustrações são importantes, irmãos? Se os irmãos olharem no começo aí do versículo 44 e do 45, Jesus explica o que era o ponto que ele queria ensinar. O que representava esses tesouros, esses comerciantes? O reino dos céus. Então Jesus Cristo, lá naquela época, ele via os homens passando por uma série de problemas e dificuldades, a humanidade sofrendo na mão do governo da época, da religião, da desigualdade social, do preconceito. E as pessoas tentavam achar soluções para os seus problemas e não encontravam.
porque não eram soluções verdadeiras. E Jesus ele falou que a solução verdadeira era o reino de Deus. E isso se aplica para nós hoje. Igual naquela época, a humanidade hoje está sendo sufocada pela desigualdade social, pela política, pelos problemas financeiros, problemas de saúde, às vezes opressão religiosa e familiar. E elas buscam ajuda em pérolas que não são de grande valor, verdadeiras. Conselho do ser humano, livros de autoajuda, vídeos com dicas em redes sociais. E na maior parte das vezes, elas se decepcionam. Agora nós temos uma questão aqui, né? Jesus Cristo, nesses textos, ele falou que a pérola do reino de Deus era uma pérola verdadeira, era um tesouro verdadeiro. Então vamos imaginar, você encontrou esse colar, daí você quer saber se as pérolas são verdadeiras. O que você faria? Eu procuraria primeiro no Google ali, né? Como identificar se uma pérola é verdadeira. Daí lá vai talvez falar alguns testes que eu tenho que fazer, eu vou aplicar esses testes e lá eu vou ter um resultado, se é possível ser verdadeiro ou não. Agora, se eu quiser saber o valor dessa pérola, eu precisaria levar para um especialista, ele ia fazer uma análise minuciosa das pérolas e dizer se ela é valiosa ou não. Então, já que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando que a verdade do reino de Deus é a solução verdadeira para os problemas da humanidade, no decorrer do discurso a gente vai fazer esse mesmo teste, essa mesma análise profunda do reino de Deus. Então, o que a gente vai fazer agora para entender por que a verdade do reino é tão valiosa? A gente vai pegar 4 problemas que a humanidade enfrenta, a gente vai ver se o ser humano consegue encontrar uma solução para esse problema, para ver se a solução da humanidade é verdadeira ou não. E depois, se Jesus Cristo, quando ele estava aqui na Terra, se ele conseguia de alguma maneira mostrar que ele tinha o poder para resolver aquele problema. Por que a gente vai usar Jesus Cristo enquanto ele estava aqui na Terra? Porque a gente está falando do reino de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o rei do reino de Deus. Então é através dele que Deus vai conseguir sanar os problemas, ou promete sanar os problemas da humanidade no futuro. Vamos para o primeiro dos problemas? São os desastres naturais. Cada ano que passa, irmãos, a gente vê mais locais passando por uma série de desastres naturais. A gente nem precisa ir para países que têm furacões, terremotos, vulcões. Ultimamente, todo ano, infelizmente, nós temos notícias de desastres naturais assoladores no nosso país. Por exemplo, ano passado a gente viu aquele grande problema com as enchentes e chuvas no Rio Grande do Sul. Passou um ano e, infelizmente, elas voltaram, né? Se os irmãos estão olhando noticiários, mais uma vez, lá está com problemas ali de enchentes. Mas não é só isso, outros lugares passam por deslizamentos de terra, chuvas muito fortes e, como disse, em alguns países, coisas muito piores do que isso. Qual que é a solução da humanidade para o problema dos desastres naturais? Vocês já viram algum país falar assim, conseguimos mitigar e eliminar de aqui acontecerem desastres naturais? Com certeza não, né? O que o ser humano ele consegue fazer? Prever os desastres e ali com antecedência tentar sair daquele lugar, guardar coisas de valor. Por exemplo, em regiões nos Estados Unidos que tem muito furacão, as casas costumam ter um tipo de um porão à prova de furacões. Quando recebe a notícia do furacão, a família inteira tem que descer para lá. Mas o ser humano não consegue resolver plenamente o problema. Agora, e nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei do Reino de Deus? Vamos ver uma situação que ele passou aqui na Terra, quando ele estava aqui, que mostra se ele conseguiria dar uma solução verdadeira ou não para esse problema. Abram, por gentileza, suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 37 ao 39. Marcos 4, 37 ao 39, aqui o texto nos diz. Levantou-se então uma violenta tempestade,
E as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Assim, eles o acordaram e lhe disseram: Instrutor, o senhor não se importa que estejamos prestes a morrer? Com isso, ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-se! E o vento parou e houve uma grande calmaria. Para a gente conseguir visualizar esse momento, vamos pedir para os irmãos do áudio e vídeo colocar a próxima imagem. Aqui a gente consegue imaginar o tamanho que era essa tempestade. Imagine você nesse barco junto com os discípulos. Ali, o quanto seria desesperador. Mas vocês notaram o que Jesus Cristo estava fazendo a princípio? Enquanto os apóstolos lá estavam desesperados, Jesus Cristo estava no canto do barco dormindo. O que isso mostra? Que ele sabia que ele conseguia resolver aquele tipo de problema com uma facilidade igual ele acabou fazendo. Ele precisou censurar o vento e pedir para o mar se calar. E com o poder que vem de Deus, ele conseguiu acabar com aquele desastre natural, com aquela tempestade. Então, quando nós olhamos, pode tirar a imagem, por favor, irmão. Quando nós olhamos a capacidade de Jesus Cristo nessa situação, envolvendo uma tempestade, nós não podemos ter certeza que com o poder que vem de Deus, o Criador de toda a natureza, Jesus Cristo consegue trazer uma solução definitiva para todos os desastres naturais? Quando nós analisamos o que o ser humano pode fazer e o que Jesus pode fazer, podemos falar que a solução do reino de Deus é uma pérola de grande valor? Com certeza sim, né? Vamos para uma segunda situação. Essa daqui a gente não vai ler por conta do tempo o relato bíblico, mas talvez se você está vendo um discurso pela primeira vez, uma primeira reunião e quiser anotar o relato para você ver depois, está no Evangelho de Mateus 14, 19 ao 21. Mateus 14, 19 ao 21. A situação que nós vamos ver é com relação à fome. A verdade, irmãos, é que nunca na história da humanidade teve tanta comida. A gente vê, às vezes, notícias de supermercados, às vezes locais que trabalham com distribuição de alimentos agrícolas, descartando comida não vendida para aquilo lá não mexer com o preço. Por outro lado, mais do que nunca vemos pessoas passando fome. Quando olhamos aqui a cidade de Sorocaba, está se tornando comum, às vezes a gente vê famílias mexendo ali em caçambas de lixo, procurando alguma coisa para comer. E isso se repete em muitos lugares. Muitas pessoas não têm acesso ao alimento. E é um problema que, por conta da maneira como funciona o sistema financeiro, o ser humano não consegue dar uma solução definitiva. Ele até tenta, às vezes, algumas soluções, como hortas comunitárias, por exemplo, mas a verdade é que muitas pessoas continuam não tendo acesso para ter comida. E isso em nível global. E mais do que isso, não é só ter a comida, é ter comida de qualidade, comida que realmente nutre a pessoa. Porque muitas pessoas, às vezes, dependem de alimentos que não têm muita qualidade. Então, o ser humano, mais uma vez, é um problema que ele não consegue resolver. Agora, e nosso Senhor Jesus Cristo? No relato que nós citamos, conta de uma situação que Jesus Cristo ele foi fazer um discurso, tinha uma multidão muito grande e ficou tarde a hora deles irem embora. E daí Jesus ficou preocupado de eles não terem o que comer. Pode colocar a próxima imagem, por favor, irmão. Daí Jesus Cristo falou com seus apóstolos, que estava preocupado, olharam lá o que tinha alguns pãezinhos e alguns peixes. Jesus orou para o seu pai, começou a partir esses pães e esses peixes, e o relato mostra que todos comeram, todos ficaram satisfeitos, e ainda sobrou comida. Mostrando que para Jesus, distribuir alimento não é uma coisa que é complicada de fazer com o poder de Jeová. Na imagem nós vemos esse momento, né? Nós vemos aí mulheres, homens, crianças, todos recebendo alimento, mas tem um detalhe que é interessante. Se os irmãos olharem as pessoas, a gente não está vendo aquelas pessoas com ar de faminta, que estão há dias sem comer.
A preocupação de Jesus era, daqui a pouco elas têm que ir para casa, vão ter que talvez caminhar algumas horas e talvez está começando a dar aquela fominha. Então vamos dar um lanchinho para eles. Olha como Jesus era generoso. Se ele tinha essa preocupação de alimentar as pessoas para elas poderem ter disposição para voltar para sua casa, com certeza não temos por que duvidar que, quando o reino de Deus vir, o desejo dele é acabar com toda a fome e deixar todas as pessoas saciadas. Pode tirar a imagem, irmão. Quando olhamos esse relato, vemos o que o ser humano pode fazer. Podemos falar que a solução do reino de Deus é uma pérola de grande valor para acabar com a fome? Com certeza sim, né, irmãos? Vamos para uma terceira situação? Agora nós vamos falar sobre as doenças. A verdade, irmãos, é que, com tanto que a ciência está avançada, tem doenças que às vezes a gente fica até bobo de ver, que ainda existe, que o ser humano não consegue resolver. E nós, todos aqui, passamos por um trauma recente, né, que foi a pandemia do Covid-19, que um vírus conseguiu deixar a humanidade inteira trancada em suas casas e milhares de pessoas morreram. E muitas hoje sofrem com as sequelas que veio por conta da Covid-19. Mas isso daí foi um exemplo de doenças, né? Nós temos diversas pessoas que diariamente sofrem com câncer, sofrem com problemas às vezes menores, mas que incomodam no dia a dia ali a pessoa. Muitos deles, a pessoa consegue fazer um tratamento, mas alguns deles ou não têm tratamento ou o tratamento é caríssimo e a pessoa não tem acesso talvez aos medicamentos para conseguir resolver aquele problema. E é isso que o ser humano pode fazer, tentar distribuir medicamentos, ter hospitais para tratar da pessoa, mas não consegue eliminar. São poucas doenças que a sociedade humana conseguiu eliminar. E nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos para o relato de Mateus 9:35? Mateus 9:35. Aqui o Evangelho diz: E Jesus começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todos os tipos de doenças e todo tipo de enfermidades. Aqui a gente vê, né, talvez um dos milagres de Jesus mais conhecido é quando ele curava as pessoas de todo tipo de doença. Só que tem um detalhe aqui que é interessante a gente notar nesse relato, irmãos. Vamos imaginar assim, Jesus com o poder que tinha. Medicina naquela época não era tão avançada como hoje, né? Tinha muitas doenças que com certeza não tinha remédio naquela época. Jesus podia ter alugado um salãozinho em Jerusalém. Falar, eu tenho o poder, se as pessoas querem a cura, elas que façam aqui uma fila. E as pessoas iam ir felizes da vida, talvez ficar dias naquela fila. Se você, por exemplo, talvez estivesse passando por uma doença muito séria e soubesse, sei lá, que em São Paulo tem alguém curando de graça e cura tudo, você não iria para lá? E já seria maravilhoso. Mas foi isso que Jesus fez? Pode colocar a próxima imagem, por favor, irmão. No relato aí fala, olha, no comecinho, ó, e Jesus começou uma viagem por todas as cidades. O desejo de Jesus Cristo de ajudar as pessoas era tão grande que não exigia nada especial, alugar um horário, marcar com ele, enfrentar uma fila. Ele ia andando pelas cidades, pelas vilas da região, curando as pessoas que procuraram ele. Curando pessoas que às vezes eram rejeitadas pela sociedade, como nós vemos na imagem, ele curando um leproso, que era tratado com muito preconceito naquela época, curando, tocando naquela pessoa, porque ele sabia que aquilo seria importante para ele. Isso mostra que Jesus Cristo não curava as pessoas pensando, é uma obrigação que meu pai falou que eu tenho que fazer, ou pensando assim, deixa eu curar rapidinho porque eu quero ir para outro lugar. Não, Jesus ele queria curar as pessoas. Pode tirar a imagem, irmão. Quando a gente olha essa atitude de Jesus em contraste com o ser humano, que às vezes cada vez mais a gente encontra profissionais de saúde que são extremamente frios, nós podemos falar que a solução que vem do reino de Deus é uma pérola de verdadeiro valor? Com certeza, né, irmãos? Vamos agora então para a última situação. Essa já vamos adiantar aqui. Ser humano
não pode fazer nada. O ser humano não encontrou nenhuma solução até hoje, que é a morte. Nesse sistema, a única certeza que nós temos é que a qualquer momento nós, ou alguém que nós amamos, pode vir a falecer. O telefone de qualquer um de nós pode a qualquer momento chegar uma mensagem de que alguém faleceu. E o ser humano não pode fazer nada, a não ser encontrar consolo na família, nos amigos, mas sempre fica ali na saudade as pessoas que infelizmente vieram a falecer. Agora, e nosso Senhor Jesus Cristo? Não vamos ler também por conta do tempo, e também porque tem muitos relatos, né? Mas a Bíblia fala, por exemplo, em Lucas 7, 12 ao 15, caso você queira anotar, Lucas 7, 12 ao 15, sobre um dos relatos de ressurreição de Jesus Cristo, que é o que vai mostrar na próxima imagem. Nesse relato aqui, Jesus Cristo ele curou o filho de uma viúva, que estava passando ali numa estrada, né? Estava tendo ali, estavam levando o corpo ali, ele parou e ressuscitou o filho dessa viúva. O que é interessante para a gente pensar aqui em Jesus como rei do reino de Deus, nessa imagem? Em primeiro lugar, assim como no caso das doenças, Jesus foi proativo. Ele que foi lá e parou porque ele queria ressuscitar. Mas mais do que isso, a facilidade com que Jesus, ou a facilidade, o controle que ele tem sobre a morte. Tem gente que fala assim, para Jesus Cristo, ressuscitar uma pessoa é tão fácil quanto acordar alguém que estava dormindo. Quem fala isso nunca me viu dormir. Por quê? Minha esposa, às vezes, para conseguir me acordar, ela tem um trabalho. Ela, Lucas, está na hora de levantar. Eu viro para um lado. Lucas, levanta. Eu viro para o outro, porque eu tenho um sono muito pesado. Agora, nenhuma pessoa que Jesus ressuscitou, ele precisou chamar uma segunda vez. No relato que a gente está vendo na imagem, Jesus chegou perto, ali e falou, jovem, eu te digo, levanta-te. E o rapaz levantou, foi ressuscitado. Um outro detalhe que é interessante a gente olhar é que, assim como no caso do leproso, uma viúva, né, naquela época também era marginalizada pela sociedade. Pode tirar a imagem, irmão. Ela era marginalizada pela sociedade. Mas Jesus Cristo ele não fazia distinção. Temos relatos de ressurreição de pessoas jovens e de pessoas velhas. Pessoas pobres e pessoas ricas. Israelitas e não israelitas. Então, isso mostra que a ressurreição para Jesus Cristo não é uma coisa seletiva. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deseja ressuscitar todo tipo de pessoas. Quando a gente olha mais essa situação da morte e o poder que Jesus como rei tem, podemos falar que é uma pérola de grande valor? Olha só, cada pérola, cada problema que nós analisamos, quando olhamos à luz da Bíblia, nós vemos que tem muito valor. Então nós, assim como aqueles homens que nós citamos no começo, encontramos um tesouro, que é o reino de Deus, a solução verdadeira para a humanidade. Mas vocês lembram o que aqueles dois homens da ilustração de Jesus Cristo fizeram? Tanto que não estava procurando tesouros como que estava procurando, ambos correram, venderam tudo o que tinha para poder comprar o tesouro. Como que nós podemos mostrar que nós estamos comprando, por assim dizer, o tesouro de verdadeiro valor? Por colocar o nosso foco para a solução dos problemas pessoais e da humanidade no reino. É normal hoje em dia, muitas pessoas ali, ainda mais com a explosão das redes sociais, ficar procurando solução para os problemas, através do estudo, de muito dinheiro, às vezes um escapismo de só querer ficar viajando e comprando coisas, através de política, colocando uma esperança na política, através de querer estudar muito esse universo de pessoas que querem ensinar muitas informações, mas nós, como verdadeiros cristãos, sabemos que a solução é o reino de Deus. Nós não queremos obter grandes estudos, uma grande carreira, focar em ganhar dinheiro, mas sim em colocar em prática o que a Bíblia diz. E, colocando em prática o que a Bíblia diz, não ficar remoendo o que passou, que talvez deixamos para trás. Vamos ver o último texto que nós veremos nessa noitinha? Palavras também do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 18,
29 e 30. Lucas 18, 29 e 30. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz assim. Ele lhes disse: eu lhes garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba muitas vezes mais nesse tempo e no futuro sistema de coisas a vida eterna. Olha que promessa bonita de Jesus. Ele fala que se você abandonou alguma coisa, vendeu, por assim dizer, para comprar o reino, você pode ter certeza que no futuro você receberá aquilo muitas vezes mais junto com a vida eterna. Vamos ver 2 exemplos reais sobre isso? A gente vai convidar o irmão Henrique Ford, através de um vídeo, que vai mostrar para nós 2 exemplos reais de uma pessoa que não estava procurando e encontrou, e de uma que estava procurando e encontrou. Pode colocar o vídeo, por gentileza, irmão. Muitas pessoas passam vários anos procurando pela verdade. Veja o que aconteceu com Mary Kennedy. Ela veio da Escócia para os Estados Unidos no começo dos anos 1900, quando tinha 18 anos. Ela trabalhava como empregada e o sonho dela era ser missionária. Ela via muitos problemas nas religiões. Mesmo assim, já que ela gostava de ajudar as pessoas, ela começou um curso de enfermagem e em 1910 ela terminou o curso e se formou numa escola de enfermagem da cidade de Boston. Ela continuou procurando a verdade, mas ela ficou decepcionada com os ensinos falsos e a hipocrisia que ela via em muitas igrejas. Ela continuou lendo a Bíblia, mas ela não queria fazer parte de nenhuma religião. Enquanto estava trabalhando num hospital na Califórnia, ela finalmente achou o que estava procurando. Ela conheceu uma enfermeira e estudante da Bíblia chamada Nellie Hanford. Um dia, Nellie falou para ela o que a Bíblia diz sobre a morte. Mary disse que tudo começou a fazer sentido e a se encaixar, como cabos sendo conectados numa central telefônica. Ela viu que tinha encontrado a verdade. Ela abandonou a profissão de enfermeira e começou uma nova vida dedicada a ensinar a Bíblia às pessoas. Alguns, como Mary, estão procurando a verdade. Já outros não procuram, mas acabam encontrando a verdade. A minha vida era o vôlei. Eu era jogador profissional. Para mim, a coisa mais importante era treinar todo dia, viajar sempre e jogar as partidas. Eu não estava procurando a verdade, mas a minha namorada começou a estudar a Bíblia. Eu pensei, eu quero aprender mais sobre isso. Eu descobri que a verdade é como um quebra-cabeça, que todas as peças encaixam perfeitamente. Daniel, capítulo 2, chamou minha atenção, e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que decidir entre uma vida temporária nesse mundo ou vida eterna debaixo do reino de Deus. Eu precisava decidir o que seria mais importante na minha vida. Eu só pensava em mim mesmo. Assim que eu decidi parar, eu recebi uma oferta para jogar com o melhor time do país por 1 ano e ganhar muito dinheiro. Essa era a chance de eu conseguir o que eu sempre quis, ganhar bem e ficar famoso. Mesmo assim, eu não aceitei a oferta. Antes de conhecer a verdade, eu achava que sabia como ter uma vida boa, mas Jeová me ensinou a melhor forma de viver a vida. É muito bom usar o meu tempo para ajudar outras pessoas. Isso dá alegria de verdade. Eu e minha esposa gastamos um bom tempo pregando. Essa é a melhor vida de todas. Jeová atraiu Mary e Bjorn para a verdade. Os dois estavam dispostos a pagar qualquer preço pela verdade que encontraram. No decorrer desse discurso, nós fizemos uma análise de que o reino de Deus é um tesouro, é uma pérola de grande valor. A lição de casa, por assim dizer,
individual para cada um de nós é meditarmos o quanto nós, assim como os dois homens da ilustração de Jesus, ou no exemplo atual que vimos de Mary Bior, estamos nos esforçando para comprarmos essa pérola de grande valor. E a certeza que nós podemos ter é que se comprarmos a pérola de grande valor, nós nunca vamos nos arrepender. Somos muito gratos ao nosso Criador Jeová, o grande provisor desse rico alimento que acabamos de ouvir. Também agradecemos muito ao irmão Lucas Rocha por ter proferido esse discurso para nós e também agradecemos a sua atenção, a sua presença e sinta-se já convidado para a próxima semana, onde haverá um outro tema também baseado na Bíblia. Agora queremos dar sequência à reunião, vamos ter o estudo da revista A Sentinela. Para conduzir esse estudo, convidamos nosso irmão Brás de Paula. Que bom estarmos juntos aqui novamente para mais um estudo da revista Sentinela. Sejam todos bem-vindos, irmão, irmã, amigo, estudante. Temos certeza que vamos sair daqui ainda mais encorajados, mais fortalecidos por estudar a Bíblia através da revista Sentinela. E para preparar o nosso coração, convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem juntos, para nós iniciarmos essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 30. Meu Deus, meu amigo e Pai. Vamos cantar todos juntos. As belas palavras desse cântico mostram o privilégio que nós temos, né? De ter a Jeová como nosso amigo. Hoje muitas pessoas no mundo se sentem sozinhas, né? Se sentem solitárias. Nós, como servos de Jeová, sabemos que Jeová sempre está do nosso lado. Então, essa amizade com Jeová nos dá felicidade. E o tema do nosso estudo de hoje é: ter uma forte amizade com Deus é bom para nós. O texto temático, Salmo 73, 28. Para mim, é bom me achegar a Deus. Olha o objetivo desse estudo. Ver como podemos ter uma amizade mais forte com Jeová e porque isso é bom para nós. Então nós já somos amigos de Jeová, né? Mas nós queremos fortalecer ainda mais essa amizade. Como que nós podemos fazer isso? E por que isso é tão importante para cada um de nós? Fortalecer ainda mais essa amizade, ter Jeová do nosso lado. O estudo de hoje vai nos ajudar a entender a importância de ter essa amizade e como podemos fazer isso, nos achegar ainda mais ao nosso amado amigo Jeová. Todos estão convidados a participarem com seus comentários, fiquem à vontade para comentar aqui, levantar suas mãos. Temos certeza que os irmãos se prepararam muito bem para esse estudo, né? Fizeram uma pesquisa e gostaríamos muito de ouvir essa pesquisa, seu comentário. Fiquem à vontade para comentar. E também nossos irmãos que estão conectados conosco via Zoom, sintam-se também à vontade para participar, tá bom? Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Adriano Garcia. Vamos então ouvir a leitura dos parágrafos 1 e 2? Pense no seu melhor amigo. Como foi que a amizade de vocês começou? É provável que você passou tempo com ele, ficou sabendo dos desafios que ele já enfrentou e descobriu coisas que ele gosta e que não gosta. Você viu que seu amigo tinha qualidades que você admirava e queria imitar. E com o tempo, você passou a amar esse amigo. Ter uma amizade forte com alguém exige tempo e esforço. E podemos dizer o mesmo sobre nossa amizade com Jeová. Neste estudo, vamos ver como podemos ter uma amizade cada vez mais forte com Deus. Mas primeiro, vamos ver por que é bom nos aproximar do nosso melhor amigo, Jeová. A parte A. O que é necessário para ter uma forte amizade com alguém? Irmão Davi? Para que possamos ter uma forte amizade com alguém, nós precisamos passar tempo com ele,
ficar sabendo dos seus desafios e descobrir coisas que ele gosta e que não gosta. E também ficamos admirados com as suas belas qualidades. Obrigado, irmão Davi. Obrigado pelo seu comentário. Ainda, irmão Asahara? Talvez para saber esses pontos de pessoas que gostariam de ter amizade, exige esforço. Então, para ter amizade, preciso de esforço também. Isso mesmo. Temos que nos esforçar. Obrigado, irmão Asahara. A parte B, o que vamos ver neste estudo? A irmã Vanessa? Então, nós vamos ver como podemos ter então, uma amizade cada vez mais forte com Jeová, mas primeiro vamos ver também como é bom nos aproximar do nosso melhor amigo, que é Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Vamos então ao parágrafo 3. É importante pararmos para pensar em como é bom nos achegar a Jeová. E isso vai nos motivar a ser cada vez mais amigos dele. Por exemplo, todo mundo sabe que é bom para a saúde ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios físicos, dormir o suficiente e beber bastante água. Só que muitas pessoas não dão atenção a isso e acabam deixando de lado hábitos que poderiam melhorar sua saúde. O fato é que, quanto mais pensamos nos benefícios de uma vida saudável, mais motivados nos sentimos para ter hábitos saudáveis. Do mesmo modo, sabemos que ter uma amizade com Jeová faz bem para nós, mas pensar nos benefícios dessa amizade pode nos motivar a ser cada vez mais próximos do nosso amigo Jeová. Por que devemos pensar em como é bom nos achegar a Jeová? Irmão Miguel? Porque isso vai fazer com que nós criamos a motivação de querer ser amigo dele, quando nós meditamos nisso, né? E o parágrafo faz uma comparação. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, sabe que para manter uma boa saúde é necessário ter um equilíbrio, ter uma dieta bem equilibrada, fazer exercício físico, dormir o suficiente, tomar bastante água, mas só o fato de saber não fazem ou não praticam, então isso não traz aquela boa saúde que poderia ter. Então, mesma situação no caso, que nós devemos ter essa consciência de que precisamos, aí nós vamos estar motivados a querer ser amigo dele. Isso, muito bem, obrigado. Irmã Luciene? E é bem interessante o relato de Salmo 63, do 6 ao 8, né? Que lá nos dias do rei Davi, os israelitas eles tinham 3 períodos de vigília, né? O primeiro que ia das 18 às 22 horas, o segundo das 22 às 2 horas e o terceiro das 2 às 6. Então, usar o salmista, esse período em que ele estava desperto durante as vigílias para pensar em Jeová, certamente demonstrava profunda apreciação pela ajuda que ele tinha recebido de Jeová, né, o Altíssimo, protegendo, como que com asas. Então, nós, assim como o rei Davi, a gente precisa parar e pensar, né, como é bom nos achegarmos a Jeová. Isso, muito bem, obrigado. Irmão Nilson? Aí no Salmo, no final do parágrafo 119, 27 a 30, destaca muito bem a importância de nós copiarmos o exemplo do salmista aqui. Faz-me compreender as tuas ordens, para que eu medite nos teus atos maravilhosos. Na verdade, ele se preocupava com isso. Então, nós também podemos pensar, meditar o que já recebemos, o que estamos desejosos de receber e como Jeová cuida bem de nós em todos os aspectos da vida. Isso certamente vai nos tornar mais achegados a Ele e poderemos ser verdadeiros amigos também. Isso mesmo. Obrigado, irmão, pelo seu comentário também.
Antes de nós fazermos a leitura do parágrafo 4, gostaria de pedir alguém para ler para nós o Salmo 73, 28. Salmo 73, 28. Vamos pedir para a irmã Maria ler para nós? Mas para mim é bom me achegar a Deus. Fiz do soberano Senhor Jeová o meu refúgio, para declarar todos os teus feitos. Obrigado pela leitura, minha irmã. Vamos agora então ouvir a leitura do parágrafo 4. O escritor do Salmo 73 era um levita designado para servir como músico no templo de Jeová. É provável que ele já estava servindo a Jeová fielmente por muitos anos. Mesmo assim, ele achou importante se lembrar e também lembrar a outros como é bom se achegar a Deus. Quais são alguns benefícios de fazermos isso? O que o salmista disse no Salmo 73, 28? Irmã Janete? Ele disse que para ele era bom se achegar a Jeová e que fez de Jeová o seu refúgio. Esse escritor do Salmo 73, Asaf, ele com certeza já estava servindo a Jeová fielmente por muitos anos. Mas mesmo assim, ele achou importante se lembrar e também lembrar a outros como é bom se achegar a Jeová. Isso mesmo. Obrigado. Irmã Natália? No salmo que Asaf escreveu, nesse Salmo 73, ele deixou bem claro que ele era um servo fiel de Jeová. Mas teve um tempo que ele duvidou disso. Por ver os maus prosperarem sob o domínio injusto dos homens, Asaf acabou tendo dúvidas, mas ele se concentrou na sua relação com Jeová. E ele abriu assim o seu coração com todas as suas dúvidas e inseguranças para Jeová. E assim ele conseguiu se achegar mais a ele e passou a dar mais valor à amizade que tinha com Jeová em vez da vida das pessoas más. Obrigado, irmã Natália, também pelo seu comentário. Então é isso que nós queremos, né? Nos achegar cada vez mais a Jeová. Quais são alguns benefícios de fazermos isso? Vamos ver? Ser amigos de Deus nos dá felicidade, parágrafo 5. Quanto mais forte for a nossa amizade com Jeová, mais felizes vamos ser. Podemos dizer isso por vários motivos. Por exemplo, quando lemos na Bíblia o que Jeová diz e colocamos em prática, nós nos tornamos sábios. Essa sabedoria nos protege de más influências e de cometer pecados graves. É por isso que a Bíblia diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém discernimento. A parte A do parágrafo 5, por que podemos dizer que ser amigos de Jeová nos dá felicidade? Irmão Lucas? Além de nos proteger de várias coisas ruins que poderiam acontecer conosco caso não fizéssemos a vontade de Jeová, ela também nos torna sábios no sentido de evitar pecados graves, né? Então é muito bom servir a Jeová. A pessoa, inclusive, tem uma vida mais longa, porque evita hábitos ruins, que com certeza, com o tempo, vai prejudicar a sua saúde. Ele vai ter uma morte prematura. Então, quando a pessoa serve a Jeová e acata seus conselhos, a possibilidade de ele viver muito mais é muito maior. Obrigado, irmão Lucas. A parte B, antes de fazermos a pergunta da parte B, nós vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios capítulo 2, versículos 6 ao 16. Provérbios 2, do 6 ao 16. Vamos pedir para a irmã Vanessa ler para nós? Pois é Jeová quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos. É um escudo para os que andam em integridade.
Ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho dos que lhe são leais. Assim você entenderá o que é certo, justo e direito, todo o caminho do bem. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável para a sua alma, o raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá, para salvá-lo do mau caminho, dos homens que falam perversidades, dos que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos da escuridão, dos que se alegram em fazer o que é mal e se agradam de coisas más e perversas, aqueles cujos caminhos são tortuosos e cujas veredas são sempre sinuosas. A sabedoria o salvará da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral. Obrigado, irmã Vanessa, pela leitura. A pergunta da parte B: que exemplos específicos, dê exemplos específicos de como a sabedoria de Jeová ajuda e protege você. Vamos ouvir primeiro o irmão João Davi. Por exemplo, quando lemos na Bíblia o que Jeová diz e colocamos em prática, nós nos tornamos sábios, né? Então, essa sabedoria nos protege de más influências e de cometer pecados graves. Então, é por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 3,13, né? Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém discernimento. Então, Jeová, ele que nos dá o conhecimento e sabedoria para a gente agir dessa maneira. Obrigado, irmão João Davi. Irmão Renato. É interessante aqui em Provérbios 2:9, que diz que Jeová, por meio da sua sabedoria, nos ajuda a entender o que é certo, justo e direito, todo o caminho do bem. Ou seja, Jeová nos ajuda a seguir qual caminho devemos andar. Nós não ficamos perdidos, nós vamos tomar boas decisões para manter uma boa amizade com Jeová. Obrigado, irmão. A irmã que nos visita aqui. Essa sabedoria que vem de Jeová também nos ajuda a ter um casamento que suporta as adversidades que são naturais da vida e nos ajuda também aqueles que são pais na criação de nossos filhos, porque toda a orientação que Jeová nos dá, se for colocada em prática no dia a dia, terá bons resultados a longo prazo. Isso, muito bem. Obrigado, irmã. Irmão Gabriel? Aqui no livro de Provérbios, quando foi citado que o raciocínio guarda e o discernimento protege, os versículos seguintes, a partir do 12, citam a influência de pessoas que não seguem os princípios de Jeová e por isso cometem coisas ruins e podem influenciar outros a fazer o mesmo. No meu caso, ter sido criado aprendendo sobre Jeová e tendo essa sabedoria, me ajudou a não me colocar em situações que poderiam trazer risco, que tem a ver com as coisas que o mundo ensina, por exemplo, na escola, quando os colegas faziam alguma coisa que não era correta, ou por saber que algumas pessoas eram más companhias, por conhecer a verdade e o que Jeová considera correto, e que Ele quer o nosso bem, me ajudou a não colocar em situações perigosas e a não dar ouvidos a pessoas que não seguem esses princípios. E assim evitei muitas coisas que outros colegas, infelizmente, não evitaram e tiveram uma vida muito pior, por não seguir esses princípios da Bíblia. Isso mesmo. Obrigado, irmão Gabriel. Os irmãos citaram vários pontos, né? Que essa amizade com Jeová, esse conhecimento nos protege. Muito bom. Vamos ao parágrafo 6. É claro que até mesmo os amigos de Jeová ficam tristes de vez em quando. O escritor do Salmo 73 perdeu a alegria quando se deixou levar por pensamentos negativos. Ele ficou irritado e com inveja dos maus, porque na cabeça dele, quem não se importava com Deus e suas leis tinha uma vida mais fácil. O salmista chegou à conclusão errada de que as pessoas violentas e arrogantes eram mais ricas,
mais saudáveis e nunca sofriam. Ele ficou tão perturbado que, em certo momento, começou a questionar se seus esforços de servir a Jeová realmente valiam a pena. Podemos sentir a tristeza dele quando disse: certamente foi em vão que mantive puro o meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Por que o salmista perdeu a alegria? Irmã Célia? Ele perdeu a alegria quando se deixou levar por pensamentos negativos, né? Ele ficou com inveja dos maus, porque na cabeça dele, quem não se importava com Deus e suas leis tinha uma vida mais fácil. Então, ele, tirando a conclusão errada, ele achava que as pessoas violentas, arrogantes, eram mais ricas e saudáveis, né? E que nunca sofriam. Isso mesmo, muito bom. Irmã Simone? Interessante que ele ficou tão perturbado em certo momento, né, desse questionamento dele, que ele questionou se seus esforços de servir a Jeová realmente valeram a pena, né? Tanto que ali em Salmos ele disse, né, certamente, será que foi em vão que mantive puro meu coração e lavei minhas mãos na inocência? Então ele ficou se questionando, porque parecia que o certo, né, que o errado era certo e o certo era errado para ele. Isso. Então, o que tudo isso nos ensina? Que realidade esse salmo nos revela sobre os servos de Jeová? O que pode acontecer? Irmã Fátima? Que qualquer um de nós, mesmo servindo a Jeová, podemos passar por situações assim de tristeza. Isso mesmo. Vamos ver mais sobre esse ponto no parágrafo 7. Apesar de se sentir muito triste, o salmista agiu para mudar seu modo de pensar. Ele entrou no grandioso santuário de Deus e ali Jeová corrigiu seus pensamentos. Hoje também, Jeová, nosso melhor amigo, sabe quando estamos tristes. Se pedirmos sua orientação e aceitarmos a ajuda que ele nos dá por meio da sua palavra e da congregação, vamos ter forças para lidar com a tristeza. E se ficarmos tão ansiosos a ponto de não saber o que fazer, Jeová vai nos consolar e nos acalmar. Quando nos sentimos tristes, o que podemos fazer? E aqui tem uma imagem que pode ajudar em nosso comentário, numa ilustração. Irmã Josiane? Então, nós podemos pedir a orientação de Jeová, por meio da Bíblia e da congregação, para lidar com essas tristezas. E se ficarmos ao ponto assim de não saber nem como lidar com essas ansiedades, podemos recorrer ao, como diz o Salmo 94:19, né, de falar com Jeová a ponto de mostrar que nossas ansiedades estão nos esmagando. Essa ilustração aqui mostra o levita que, quando ele estava assim muito triste e ansioso, ele foi até o santuário de Deus, né, procurar ali orientação, mostrando que a gente pode fazer o mesmo também. Hoje nós podemos procurar as orientações de Jeová por meio da palavra dele, né, a Bíblia. Isso mesmo. Bom. Irmão Gustavo? É muito importante nós confiarmos que Jeová ele vai nos ajudar quando nós passarmos por momentos difíceis. O Salmo 94:19 nos mostra que, quando as ansiedades nos esmagam, Jeová nos consola e nos acalma. A nota traz um ponto interessante também, nos mostra que a ajuda de Jeová não substitui a ajuda médica. Então, alguns talvez precisem de ajuda médica, precisem procurar um profissional. É verdade que Jeová nos ajuda muito, mas em alguns casos, além da ajuda de Jeová, se faz necessário a ajuda médica. Isso mesmo. Muito bom.
Irmã Rose? É natural a gente se sentir triste às vezes, né? Mas aí o começo do parágrafo fala que quando a gente se sentir assim, nós devemos nos esforçar para imitar a atitude desse salmista, porque ele agiu, ele lutou contra os pensamentos negativos e procurou a ajuda de Jeová. Ele foi no templo e ele conseguiu ver Jeová o ajudando. Então, mesmo nós precisamos fazer, devemos agir contra as nossas tendências negativas e procurar, quer seja ajuda médica, principalmente a ajuda de Jeová por meio da congregação. Isso mesmo, muito bem. Quando as ansiedades ou a tristeza ou a angústia passa de momentos para períodos longos, né? Aí deve-se buscar ajuda profissional, né? Muito bem. Ser amigos de Deus nos dá objetivo na vida e esperança. Parágrafo 8. Ser amigos de Deus é bom para nós por 2 outros motivos. Primeiro, isso nos dá verdadeiro objetivo na vida. Segundo, nos dá uma esperança segura para o futuro. Vamos falar um pouco mais sobre esses 2 benefícios. Cite mais 2 benefícios de sermos amigos de Deus. Irmã Durvalina? Primeiro, isso nos dá verdadeiro objetivo da vida. Segundo, nos dá esperança segura para o futuro. Bem, obrigado, irmã Durvalina. Vamos então ver um pouco mais sobre esses 2 motivos, né? Vamos a uma leitura do parágrafo 9. Muitas pessoas hoje dizem que Deus não existe. Então elas acham que a vida não tem um propósito e que com o tempo os humanos vão simplesmente deixar de existir. Mas ser amigos de Jeová nos dá um objetivo na vida. Estudar a Bíblia nos convence de que Deus existe e de que tudo que fazemos para agradar a Ele não é em vão, porque Ele é o recompensador dos que o buscam seriamente. Além disso, Jeová nos criou com a necessidade de servirmos a Ele. Quando fazemos isso, nossa vida é muito mais feliz. Por que ser amigos de Jeová nos dá um objetivo na vida? Irmã Linda Lauren? Aqui fala sobre os humanos que não servem a Jeová, né? Que eles acham que eles simplesmente vão deixar de existir. Já a gente sabe que estudar a Bíblia nos convence que Deus existe e de que tudo que fazemos para agradar a Ele não é em vão, porque Ele vai nos recompensar no futuro. Obrigado, irmã Linda Lauren. Irmã Vânia? O texto que nos convence disso é que Jeová, ele é recompensador dos que seriamente o buscam. Então, não importa se estamos vivos ou se nós estamos lembrando daquelas pessoas que já morreram. Eles têm o nome deles escrito lá no rolo da vida, que Jeová que escreveu. Então, ninguém pode apagar. Aquela história, aquele nome que a pessoa fez para Jeová, jamais é esquecido. Porque Jeová, ele é um Deus de pessoas vivas. E esse nome das pessoas que já faleceram, para Jeová é vivo na memória. Então, isso nos traz sentido, nos dá objetivo na vida, ao contrário das pessoas que acreditam que Deus não existe. Como isso faz bem, né? Irmã Giovana? Isso também tem a ver com a forma como nós fomos feitos, porque Jeová nos criou com uma necessidade espiritual, ou seja, a necessidade de conhecer a Ele e adorar a Ele. Então, Ele quer que a gente tenha uma forte amizade com Ele. Se fizermos isso, poderemos ser felizes de verdade, mesmo enfrentando problemas, porque adorar a Jeová faz nossa vida ter sentido. Isso mesmo, muito bom. Obrigado também, Ana, pelo seu comentário. Vamos à leitura do parágrafo 10. Hoje, muitos não têm uma esperança segura para o futuro. Eles acham que a vida é só trabalhar, casar, ter filhos e tentar guardar algum dinheiro para quando se aposentarem.
Deus não faz parte da vida deles. Mas os servos de Jeová baseiam sua esperança nele. Nós confiamos em nosso Deus e amigo e temos certeza de que Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Nós esperamos muitas coisas boas para o futuro, principalmente poder adorar a Jeová para sempre no paraíso. Antes da pergunta do parágrafo 10, quem gostaria de ler para nós o Salmo 37, 29? Salmo 37, 29. Vou pedir para a Laurinha ler para nós. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Bom, obrigado, Laurinha. De acordo com o Salmo 37, 29, o que Jeová promete para quem confia nele? Irmã Selma? E promete uma terra boa, né? E viver para sempre. Isso mesmo. Que promessa maravilhosa, né? Esse salmo nos ajuda a entender o que a respeito dessa esperança, como que esse salmo nos consola. Irmão Renan? Essa verdade simples, porém profunda da Bíblia, ela realmente muda totalmente a nossa perspectiva diante do futuro. Enquanto, como nós vimos no parágrafo, muitas pessoas no mundo que não têm essa esperança limitam seus planos a apenas 80 ou 90 anos de idade, nós, como servos de Jeová, podemos fazer planos para além disso, né? Então, podemos fazer planos, na verdade, para a infinidade de tempo que teremos disponível. Então, embora aparentemente uma verdade simples da Bíblia, mas é capaz realmente de mudar totalmente a forma como podemos planejar nossa vida e as nossas atividades. Isso mesmo. Tenho certeza que todos os irmãos aqui já têm projetos para o novo mundo, né? Já têm objetivos que vão querer realizar lá no novo mundo, né? Então, essa esperança causa isso em nós, né? O desejo da eternidade nos ajuda a projetar a nossa vida lá na frente, né? Muito bem. Vamos à leitura do parágrafo 11. Ter amizade com Deus traz muitos outros benefícios para nós. Por exemplo, quando cometemos um erro e nos arrependemos, Jeová promete nos perdoar. Assim, podemos viver com a consciência tranquila, sem ficar nos culpando por erros do passado. Além disso, temos o grande privilégio de deixar Jeová feliz. Com certeza, você consegue pensar em muitas outras bênçãos de sermos amigos de Deus. Mas como podemos continuar nos achegando a Jeová? Quais são outros benefícios de sermos amigos de Jeová? Vamos ouvir primeiro aqui a Luíse. Ver a morte e as doenças e acabarão. Obrigado, Luíse. Isso mesmo. Irmã Lércia? E também como é consolador saber que Jeová, Ele perdoa os nossos pecados, quando nos arrependemos sinceramente, confessamos e fazemos o nosso melhor para não cometer os mesmos erros. E também é muito bom ter a certeza de saber que quando Jeová perdoa, Ele perdoa de verdade, como se aquele pecado nunca tivesse acontecido. Graças a isso, podemos viver com uma consciência tranquila, sem ficar nos culpando por erros passados. Isso. Obrigado, irmã Lessa. Irmão Isaías? Também, conforme Provérbios 23:15, nós temos o privilégio de deixar Jeová feliz se agirmos com sabedoria. Então, isso realmente é um privilégio.
E somente por termos essa amizade com Ele, por sabermos o que Ele gosta, o que Ele não gosta, é que podemos ser bem-sucedidos nisso. Isso mesmo. Então, são muitos os privilégios, né, que nós podemos ter por nos achegar cada vez mais a Jeová. Mas vamos ver mais, agora debaixo do próximo subtítulo. Continue se achegando a Deus, parágrafo 12. Se você é um cristão batizado, você já fez muitas coisas para se tornar amigo de Deus. Você aprendeu muitas verdades sobre Jeová e sobre Jesus, se arrependeu dos seus pecados, mostrou que tem fé em Deus e se esforçou para fazer a vontade dele. Mas, para ter uma amizade cada vez mais forte com Deus, precisamos continuar fazendo essas coisas. O que você já fez para se tornar amigo de Deus? Ricardinho? Como cristãos batizados, a gente já se arrependeu dos pecados que a gente cometeu no passado e agora a gente mostra que tem fé e se esforça para fazer a vontade de Jeová. Muito bom, isso mesmo. Obrigado, cara. A irmã Renata. Então, nós já demos esses passos, né, para ter amizade com Jeová, amizade achegada. Mas, como Colossenses 2,6 mostra, nós precisamos continuar, né, manter o ritmo, por continuar nos achegando a Jeová. Isso. Isso que é muito importante, né? Não parar, né? Continuar. É isso que Jeová espera de nós. Vamos ao parágrafo 13. O que vai nos ajudar a continuar nos achegando a Jeová? 1. Devemos continuar lendo e estudando a Bíblia. Mas nosso objetivo não deve ser apenas aprender coisas básicas sobre Deus. Devemos tentar entender como Deus pensa e o que Ele quer que façamos, e então aplicar isso em nossa vida. 2. Devemos fortalecer a nossa fé por meditar nas muitas maneiras como Jeová mostra seu amor por nós. 3. Devemos continuar a odiar as coisas que desagradam a Jeová e não ter amizade com pessoas que fazem essas coisas. Cite 3 coisas que nos ajudam a continuar nos achegando a Jeová. Talvez cada irmão possa citar uma delas, né? Comentar a respeito de uma dessas coisas, né? Irmão Enzo? A primeira citada aqui no parágrafo é continuar lendo e estudando a Bíblia. E o nosso objetivo não deve ser só estudar as coisas simples e mais fáceis. Não devemos nos acomodar a isso. A gente tem que sempre tentar entender como Jeová pensa. Então, a gente deve procurar estudos mais perplexos. Obrigado, Enzo. Irmã Célia? Devemos fortalecer a nossa fé por meditar nas muitas maneiras que, como Jeová mostra o seu amor por nós. Obrigado, irmã. Irmã Bruna? Devemos continuar a odiar as coisas que desagradam a Jeová e não ter amizade com as pessoas que fazem essas coisas. Isso, muito bem. Obrigado, irmã. Irmã Silvana? Os 2 textos que são citados no parágrafo nos ajudam a compreender isso, né? Salmo 1:1 diz que feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos maus, não pisa no caminho dos pecadores. E o outro texto, que é o de 101:3, diz: não porém nada sem valor diante dos meus olhos. Odeio as ações das pessoas que se desviam do que é certo. Não terei nada a ver com eles. Então, para realmente nós fazermos a vontade de Jeová, continuar nos achegando a Ele, nós temos de odiar o que Ele odeia,
precisamos meditar quando nós lemos a Bíblia, para nos achegarmos mais a Ele. Isso, e aí estaremos fortalecendo, né, a nossa amizade com Jeová. Muito bem. Antes de fazer o irmão Adriano fazer a leitura do parágrafo 14, quem poderia ler para nós 1 Coríntios 10, 31? 1 Coríntios 10, 31, irmão Valmir? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer faça qualquer outra coisa, faça todas as coisas para a glória de Deus. Obrigado, irmão Valmir. Irmão Adriano, pode fazer, por favor, a leitura do parágrafo 14 para nós? É importante nos esforçar para fazer coisas que agradam a Jeová. Isso vai além de pregar e assistir às reuniões. Envolve o que fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando somos honestos em todas as coisas e compartilhamos o que temos com outros, deixamos Jeová feliz. Ele também quer que mostremos respeito pelo presente da vida. Nós nos achegamos àquele que nos deu a vida por comer e beber com equilíbrio e por cuidar da nossa saúde de outras formas. Cada esforço que fazemos para agradar a Jeová, mesmo em coisas aparentemente pequenas, aumenta o amor dele por nós. O que podemos fazer no nosso dia a dia para agradar a Jeová? E aqui nós temos também uma imagem que pode ajudar em seu comentário. Vamos ouvir primeiro a irmãzinha Isadora? No nosso dia a dia, por exemplo, quando somos honestos em todas as coisas e compartilhamos o que temos com os outros, deixamos Jeová feliz. Obrigado, Isadora. Irmão Lucas? O parágrafo aqui, ele cita que fazer as coisas que Jeová agrada é além do pregar, quando está pregando e assistindo às reuniões, né? Pensando no exemplo de amizade que é citado, a gente pode imaginar assim. Vamos imaginar que a gente tem um amigo que quando nós estamos com ele, ele fala que gosta das mesmas coisas que a gente, age de uma maneira. E quando ele não está com a gente, ele age de uma maneira completamente diferente ali, faz coisas erradas. A gente talvez se sentir até traído. Da mesma maneira é com Jeová. Jeová não quer que a gente faça as coisas que agradam ele só no momento que a gente está mais diretamente, como nas reuniões ou na pregação, por assim dizer. Mas em todos os momentos da nossa vida mostrar que nós amamos o que ele ama e odiamos o que ele odeia. Isso mesmo. Obrigado, irmão Lucas. Aqui nessa imagem nós temos 4 situações que podemos alegrar a Jeová, né? Mostrar que nós realmente o amamos. Talvez cada um possa comentar uma dessas, né? Irmã Ana Laura? Uma delas é por dirigir com segurança, né? Respeitando as leis de trânsito. Ali a gente percebe que o irmão está respeitando o semáforo, né? Então, talvez se ele seguisse aquele semáforo, ele causaria um acidente. Então, ele está respeitando as leis. Isso, mostrando respeito pela vida, né? Muito bem. Uma outra situação que nós temos aqui. Irmã Luciene? A outra, nós vemos aqui uma irmã muito generosa, né? Levando a comidinha para uma irmã que machucou o braço e umas flores para alegrar o dia dela. Isso, compartilharmos com outros naquilo que nós temos, né? Irmã Thaís? Também mostramos que agradamos a Jeová por cuidar bem da vida que Ele nos deu, tendo uma boa dieta equilibrada e fazendo exercícios. Isso, muito bem. Isso mesmo. Então, queremos ser equilibrados, né? Mostrar equilíbrio tanto no comer como no beber, né? Isso também alegra o coração de Jeová, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 15. Jeová é bondoso com os justos e com os injustos. Ele espera que façamos o mesmo. Por exemplo, nós não falamos mal de ninguém,
não somos briguentos e mostramos brandura para com todos os homens. Por isso, mesmo que uma pessoa não acredite em Jeová, nós não achamos que somos melhores do que ela. Quando somos bondosos e tratamos outros com consideração, nos achegamos ainda mais ao nosso Deus. Como devemos tratar os outros? Uma Aparecida? Não devemos falar mal de ninguém. Não podemos ser briguento, mas mostrar brandura. Quando somos bondosos e tratamos outros com consideração, nos achegamos ainda mais a Jeová. Bem, obrigado, irmã Aparecida. Irmã Edna? Então, devemos tratar outros com bondade, mesmo aqueles que não servem a Jeová. Então, devemos tratar elas melhores do que a maneira como elas nos tratam. E se formos bondosos para com todos, não vamos estar fazendo favor para alguém, mas vamos estar nos aproximando mais de Jeová por nossa maneira de tratar outros. Isso mesmo, o respeito, né? Isso está de acordo com 2 Timóteo 2, 23 ao 25, né? Que aprendemos com esses versículos. Irmão Geraldo? Então aqui fala, por exemplo, que a gente deve evitar debates, né? Não gerar brigas, ser meigo com todos, qualificado para ensinar, controlar algum mal, instruir com brandura, ter uma atitude favorável. Às vezes nos confrontamos com essas situações, né? Conforme já comentado, por exemplo, trabalho de campo, com as pessoas, né, que não são nossos irmãos, com os nossos irmãos. Então, seguir esse conselho realmente vai nos ajudar, né, a ter a mente de Cristo e agradar a Jeová. Isso, nos achegamos mais a Jeová, né? Muito bem. Fortaleça sua amizade com Deus, mesmo quando cometer erros. Parágrafo 16. Às vezes, por causa dos erros que cometemos, podemos começar a achar que Jeová não é mais nosso amigo. O escritor do Salmo 73 começou a sentir algo parecido. Ele lamentou: meus pés quase se desviaram, por pouco não escorregaram. Ele também admitiu que estava amargurado e que tinha se tornado insensato, como um animal irracional. Talvez ele tenha achado que, por causa de seus erros, ele era um caso perdido, uma pessoa que não merecia o amor de Jeová. Como o escritor do Salmo 73 começou a se sentir por causa dos seus erros? Irmã Janete? Ele disse que os seus pés quase se desviaram e por pouco não escorregaram, né? Então ele admitiu que ele estava amargurado e que tinha se tornado insensato, assim como um animal irracional. Talvez ele possa ter achado isso por causa dos erros que ele havia cometido, né? E achava então que ele era um caso perdido, uma pessoa que não merecia mais o amor de Jeová. Isso, obrigado, irmã. Irmão Renato? E o mesmo pode acontecer com a gente. Devido à nossa imperfeição e por causa dos nossos erros, podemos começar a pensar que Jeová não é mais nosso amigo. Isso. Vamos ver, irmão Nilson? Devido à nossa imperfeição, normalmente acontece de começarmos a fazer comparações entre eu e o outro. Eu não sou tão bom contra ele como ele, ou então nunca vou ser igual a ele. E dessas comparações negativas ou positivas,
você pode enaltecer a sua pessoa e rebaixar o outro. Ou fazer o inverso. Você fica sem valor perante Deus na maneira de pensar errada, né? Então, fazer da maneira de não se julgar, não se comparar com os outros, nem de forma negativa ou positiva, pode trazer bênçãos. Nesse caso, como de fato, não vamos achar que não temos valor. Jeová valoriza a pessoa de acordo com o que ela tem capacidade e pode nos tornar até mais sábios, capazes de resolver, de fazer coisas que não faríamos se nós não fizéssemos parte da sua família. Obrigado, irmão Nilson. Vamos ver então como esse relato nos ajuda. Vamos à leitura do parágrafo 17. Se o salmista achou que tinha perdido a amizade de Jeová, esse sentimento logo passou. Parece que, em seu pior momento, ele viu como era importante se achegar a Deus. Tanto é que ele disse a Jeová: mas agora estou sempre contigo, pegaste a minha mão direita, tu me guias com os teus conselhos e depois me conduzirás à glória. Quando estamos fracos ou desanimados, nós também devemos buscar a ajuda de Jeová. Ele é a rocha que nos dá estabilidade. Mesmo que nos afastemos de Jeová por um tempo, podemos voltar a ser amigos dele, porque sabemos que ele está pronto a perdoar. É nos piores momentos da nossa vida que devemos nos achegar ainda mais ao nosso Deus. A parte 17, em seu pior momento, o que o salmista fez? A esposa do irmão Lucas. A gente vê que ele tomou a atitude correta, porque ele se achegou a Jeová e ele viu como isso era importante. Tanto que aqui no Salmo 73, ele falou, né? Estou sempre contigo, pegaste a minha mão direita e tu me guias. Então, reconhecendo assim o quanto ele precisava de Jeová, especialmente nesse momento difícil. Obrigado pelo seu comentário. Malesse? Ele percebeu que o seu modo de pensar era tolo e que ele tinha entrado num caminho perigoso que podia separá-lo de Jeová. E ele entendeu também que os maus estavam em perigo, em terreno escorregadio. E por isso ele acordou a tempo. Ele viu que era muito importante voltar a ser amigo de Jeová. Isso, ele agiu rapidamente, né? Isso mesmo. Obrigado, irmãs. A parte B, o que o exemplo dele nos ensina? E aí nós temos algumas imagens que podem ajudar nesse seu comentário. Irmão Luiz Eduardo? Quando nós perdemos o contato com alguém que antes era próximo de nós, dificilmente ela vai ser a primeira pessoa que vamos pensar quando estivermos com dificuldades. Isso também acontece com a nossa amizade com Jeová. Quanto mais nos deixamos afastar de Jeová, menos presente ele vai estar em nossa vida e menos vamos recorrer a ele nos momentos que mais precisamos. Então, se sentimos que estamos perdendo o contato com Jeová, devemos fazer como um salmista e se achegar novamente a Deus e recuperar nossa amizade. Obrigado, irmão Luiz Eduardo. Obrigado pelo seu comentário. Muito bom. Ainda Gabriel? E essas imagens retratam exatamente isso. Esse irmão está fraco em sentido espiritual. Talvez por causa de algo que ele fez, ou talvez por causa de algum problema que esteja enfrentando. Mas o fato dele agir e ir para uma reunião mostra como ele está com uma expressão melhor, por estar cumprimentando ali os irmãos. Nós vemos que a expressão que ele tinha em seu rosto mudou. Ele não está mais abatido, mas está contente de estar ali. Então isso mostra que quando nós enfrentamos alguma dificuldade ou se convivemos com algum erro do passado e acabamos ficando desanimados ou fracos espiritualmente, temos que agir e nos achegar a Jeová. E cada vez mais participar nas atividades espirituais, porque é isso que vai nos ajudar a voltar a ter aquele apego pelas coisas espirituais. Isso.
E quando nós estamos nesse pior momento, o que as palavras do Salmo 103, 13 e 14 nos lembra? Irmão Davi? Ele nos lembra que Jeová ele é misericordioso com os que temem, ele sabe bem como nós somos formados e lembra-se de que somos pó. Então Jeová leva tudo isso em consideração. Isso mesmo. Obrigado, irmão Davi. Fortaleça a sua amizade com Jeová para sempre. Parágrafo 18. Nós podemos continuar fortalecendo nossa amizade com Jeová para sempre. Sabemos disso porque a Bíblia fala que os caminhos, a sabedoria e o conhecimento de Jeová são muito profundos. Então, nós nunca vamos parar de aprender sobre Jeová. Por que podemos continuar fortalecendo nossa amizade com Jeová para sempre? Irmã Luciana? Porque a Bíblia fala que os caminhos, a sabedoria e o conhecimento de Jeová são para sempre. E nós podemos nunca parar de aprender de Jeová. Isso. Não vai ter fim, né? Nós nunca vamos deixar de aprender. Isso mesmo. Obrigado, irmã Luciana. Vamos ao parágrafo 19. O Salmo 79, 13 diz: Nós, teu povo e rebanho do teu pasto, agradeceremos a ti para sempre e proclamaremos o teu louvor geração após geração. Ao fortalecer sua amizade com Deus, você também pode ter certeza de que é possível ser abençoado por Ele eternamente e dizer com confiança: Deus é a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Irmão Adriano, agradecemos muito a sua leitura em nome da congregação, nos ajudou muito aqui no bom entendimento dessa matéria. A pergunta do parágrafo 19, que certeza os salmos nos dão? Irmão Oswaldo? Da certeza de que é possível ser abençoado por Ele eternamente. Isso mesmo. Jeová nos garante isso, né? Se nós formos amigos leais dele, seremos para sempre. Agora nós temos algumas perguntas de recapitulação. Qual é a sua resposta? Por que devemos pensar em como é bom nos achegar a Jeová? Irmã Marina? Porque pensar nos benefícios da nossa amizade com Jeová pode nos motivar a ser cada vez mais próximos a Ele e assim também nos esforçarmos para manter forte nossa relação com Ele. Isso mesmo, muito bom. Quais são os benefícios de sermos amigos de Deus? Irmão Nilson? Bem, tem muitos, né? Mas alguns benefícios, não queremos nos esquecer de que Ele se interessa por cada um de nós, então podemos manter a nossa amizade com Ele. Também somos protegidos, não podemos esquecer que Ele é capaz de perdoar e esquecer os nossos erros, por mais grave que seja, se houver arrependimento. E assim nós tornaremos mais fácil a possibilidade de sermos amigos verdadeiros dele. Isso mesmo. Como podemos continuar nos achegando a Jeová? Irmã Jaziane?
por continuar procurando a orientação dele na leitura da Bíblia, sendo bons estudantes, né? Não apenas de assuntos básicos, mas talvez assuntos profundos. Meditar nessa fé pode nos ajudar também a aproximar a Ele e fortalecer o nosso amor e manter a amizade com aquelas pessoas que são amigos dele. Isso mesmo. Muito bom. Dessa forma, nós chegamos ao fim desse estudo, né? Nos ajudou muito a entender a importância de não apenas sermos amigos de Jeová, mas continuarmos sendo amigos de Jeová, né? E assim como um amigo nosso, nós queremos conhecê-lo cada vez mais e demonstrar carinho por ele e estar chegado a ele, assim também é com Jeová, né? Nós queremos cada vez conhecer mais a Jeová, né? E não queremos ter o conhecimento que muitas pessoas do mundo têm, né? Conhecimento intelectual sobre Deus, né? Não é esse o conhecimento que nós queremos ter conhecimento profundo a respeito das qualidades de Deus, do amor de Deus e como podemos aplicar essas qualidades em nossa vida para sermos imitadores de Deus, né? Então queremos que essa amizade aumente cada vez mais. Se fizermos e se nos esforçarmos em aumentar essa amizade, nós seremos amigos de Deus não só agora, mas por toda a eternidade, né? E os irmãos estão de parabéns por fazerem isso, né? Por se esforçarem cada vez mais em buscarem essa amizade de Jeová. Irmãos, obrigado pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvi-los aqui. Agradecemos também aos irmãos da parte mecânica, os irmãos do áudio e vídeo que nos ajudaram muito aqui nessa reunião. Muito obrigado em nome da congregação. E agora queremos encerrar essa reunião agradecendo a Jeová por tudo que Ele nos deu, entoando um cântico de louvor a Ele. O cântico número 32, baseado em Êxodo 32, 26, Escolha o lado de Jeová. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão Lucas Rocha para nos representar aqui em oração.